Bora, Fiel, se liga nas últimas informações do Corinthians e o Mano inconformado com os erros de arbitragem no jogo de ontem contra o Mirassol. E o Corinthians também que tá interessado em repatriar o Mantuan, ponta lateral direito. E você é a favor da volta do Mantuan? Seu reforço pra chegar de titular, pra jogar? Comenta aí. E muito mais informações nesse vídeo. Tem informações do Memphis. Será que ele joga na quarta-feira? Deixa o seu like, se inscreve no canal pra você não perder nada do Corinthians. Então são mais relações, bora pro vídeo. Não tô preocupado com a posição hoje dentro do Campeonato Brasileiro, porque eu sei que isso é momentâneo e o Corinthians tem bola pra sair dali. Só que, por exemplo, me surpreende muito ver o caráter de vocês. Aliás, eu conheço já a maioria há 26 anos aí. Zoar o Corinthians hoje é o mesmo que você rir de um idoso que tomou uma saidinha no banco e perdeu lá, sei lá, 10 mil, 20 mil reais. E ainda fazer um quadrinho, rodaram o idoso lá, ele parecia aquele peão do baú lá e caiu no chão, e pegaram a moto e foram embora com o dinheiro do cara. O que aconteceu praticamente ontem em Mirassol foi isso. O Corinthians ele foi assaltado no interior paulista, assaltado. Esse Matheus Candansan, cara, é um dos piores árbitros do futebol brasileiro, e eu não sei porque esse cara tá sempre bem colocado. Como diria o Portuga, parece mods de Miss. Esse cara, RG, ele apita uma série de jogos grandes, ele apita os melhores campeonatos. E, cara, ele erra jogo após jogo. E erros crassos, velho. Absurdos. Vamos lá. Falando primeiro aí a respeito do cartão vermelho que ele deu pro cara do Mirassol. Acertadamente, o VAR foi lá e chamou o cara, pegou e falou: o lance é pra amarelo. O cara não pega ali de sola, o jogador Corinthians, enfim. Ele volta e refaz a decisão dele. O lance que gerou o primeiro gol do Mirassol, um pênalti do Matheus Bidu, pra mim é absurdo a marcação de um pênalti desse. É absurdo. E vão falar, mano, mas teve um choque de quadril com quadril, a perna do Bidu pegou na perna do jogador do Mirassol. Só no Brasil marca-se esse tipo de pênalti, gente. Esse tipo de pênalti na Europa, o árbitro ri do jogador que tenta cavar. Só que aqui a gente tem uma série de árbitros bunda moles e jogadores mais bunda moles ainda, que tentam iludir o árbitro. E se jogam e o árbitro marca, velho. E o grande problema, cara, é você ter esses mesmos jogadores jogando competições sul-americanas, como a Sul-Americana ou a Libertadores. Ele é malandro até a página 2, porque ele vê que em 2 lances ele tentou cavar, o juiz não deu, ele joga que nem o hominho, sabe? Joga que nem o hominho, encostou em mim, não vou cair. Mas ele testa, e sabendo da qualidade ridícula dos árbitros brasileiros, ele vai lá e vai tentar sempre enganar o árbitro e o árbitro vai cair. E me surpreende mais ainda, o VAR, que na intervenção que teve pra ajudar o Mirassol, vamos colocar assim, não teve a intervenção no lance do pênalti. E pasmem, o segundo gol do Mirassol, o Garro toma um pisão no pé, no início da jogada, ocasionando uma falta ali pro Corinthians, que foi sonegada pelo próprio VAR. Então essa porra desse VAR ajuda quando é conveniente. Em lances que teoricamente eles deveriam intervir também, porque ele poderia falar pro árbitro, esse lance aí é meio interpretativo, só a favor de você dar uma checada aqui, pra ver se você entende mesmo que foi pênalti aí do Matheus Bidu. E depois aí no lance do Garro, novamente chamar o árbitro, pega e falou, bacana, Candansan, você que é horroroso, você que é uma porcaria, você que é um traste de árbitro, dá uma olhada aqui, pra ver se você acha que não foi falta no Garro. Deveriam ter chamado também esse incompetente que tava com o apito na boca, pra poder rever. A pergunta que eu faço é por quê? Por que o VAR que teve o critério pra beneficiar o Mirassol em retirar um cartão vermelho e aplicar um cartão amarelo, não teve o mesmo critério também de isenção pra falar, dá uma checada nos 2 lances. Porque eu tô falando de comentários, inclusive, que comentaristas de arbitragem de canal de televisão pontuaram também. Então, são caras que são do meio. Então, nesse ponto, cadê a porra do VAR? Cadê a isenção do VAR pra realmente mostrar a lisura? Porque nesses 2 lances que ele poderiam ter acionado o árbitro para rever o lance, se o árbitro quiser manter a decisão de campo, a culpa é só dele. Agora, a partir do momento que existe o lance, que é polêmico, e eles não chamam o árbitro, lance de pênalti, caberia recurso, poderia auxiliar o árbitro. Lance de origem de falta no início da jogada, caberia também o VAR chamar o árbitro. Porque tem lance que não tem como você chamar o árbitro. Por exemplo, teve um lance que vocês devem ter visto aí no final de semana, o Lianco, do Atlético. 3-0 pro Atlético, dando um show lá em cima do Cruzeiro, ele vai lá e tenta dar um chute na bola, ele erra, o jogador do Cruzeiro mergulha. Ele não pega o jogador do Cruzeiro. O árbitro vai lá e dá segundo cartão amarelo, que ocasionou a expulsão do jogador. Não caberia o VAR chamar, porque é lance de segundo amarelo. Se fosse vermelho direto, caberia uma análise do próprio VAR. Porém, não é o caso.
Então, nesses 2 pontos que eu citei do Corinthians aqui, caberia sim o auxílio do VAR ao árbitro, que não foi feito. Então tem razão sim o Fernando Diniz em reclamar da arbitragem, tem razão sim o Marcelo Paes reclamar da arbitragem, porque não é a primeira vez que o Corinthians está sendo garfado pela arbitragem nesse campeonato brasileiro. É absurdo, absurdo. Muitas vezes a falta de critério que é utilizado pró um time e contra o outro. Cara, isso daí é inadmissível, cara. É inadmissível. Isso dá título para times, isso prejudica campanhas de times aí com relação à vaga de Libertadores, isso prejudica campanhas de times aí dentro de uma situação de rebaixamento. Então a gente não pode ter tanto árbitro incompetente e tanto incompetente dentro dessa porra dessa cabine do VAR, Sombra, benefício de arbitragem. Eu não tô pedindo isso, pelo contrário, eu acho que o esporte tem que ter lisura. Eu acho que tem que ser justo para todo mundo. O que eu tô pedindo aqui é similaridade de critério, RG. Não dá pra gente achar normal e normalizar uma situação como essa. O Corinthians ele teve 2 gols ontem que vamos colocar assim, são discutíveis. Tem gente que vai achar que foi pênalti, tem gente que vai achar que não. Eu não vou nem entrar nesse mérito. Eu achei que não foi pênalti, assim como eu achei que foi falta no Garro. E aí vão falar, você fala isso porque você é clubista. Não, pelo contrário. Tanto que eu falei do jogo do Palmeiras. Pra mim não foi falta em cima do Barreal e no gol do Santos também não foi falta em cima do cara do Palmeiras. Eu acho que hoje no Brasil, RG, tem muito contadinho. Então, porque são 2 lances discutíveis, RG. O que não dá pra falar é que é um lance crasso que foi pênalti absoluto e claro, e o lance do Garro também que não foi nada no Garro. Então, se é um lance discutível, eu acho que cabe sim o VAR, da mesma forma que ele achou discutível o cartão vermelho, ele recomendar a revisão pro árbitro. Por que não faz isso? Ainda mais sabendo que tem esse incompetente do cacete aí. Não tem como falar também a respeito do decorrer da partida. Mas uma coisa também não anula a outra. A partida que o Corinthians fez ontem foi péssima. O Corinthians entrou com sangue doce do cacete, achou que poderia também ganhar a qualquer momento, com 10 minutos o Yuri Alberto pra variar, o artilheiro que não faz gol. Perdeu de novo um gol cara a cara, que poderia ter dado. Pois é. O Yuri Alberto, aí depois quando o cara faz, Quintino, aí os caras enchem meu Instagram, tá vendo? Fala do Yuri agora. O Yuri, pra ele fazer ele perde 30, velho. E ontem, novamente, não foi diferente. Ele perdeu um gol absurdo ali. No segundo tempo, ele até perdeu um gol ali, mas tava meio sem ângulo. Informações do time que tá arrebentando na Libertadores e mal no Brasileiro. Com ele é a grela, porque o Luiz Fabiani, hoje, segunda-feira, o meu repórter não tá. Ô, Capriotti, parabéns, hein, Capriotti. O Luiz Fabiano não tá hoje, segunda-feira, o Fabiano não tá. Aí, nós tem ele, o monstro, a grela. Tudo bem, craque Neto? Boa noite a você e a todos. Olha, o Fabiano, eu sei que está em um compromisso relacionado ao Corinthians, inclusive, então teremos novidade aí na programação da Bandeirantes ao longo dos próximos dias. Mas olha, falando desse timão, que está na zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro depois da derrota para o Mirassol, mas viaja neste momento para a Colômbia, onde amanhã enfrenta o Santa Fé pela Libertadores, sem Memphis Depay. Depay continua como desfalque do Corinthians para esse jogo, só deve retornar mesmo contra o São Paulo no próximo domingo, 6h30 lá em Itaquera pelo Brasileirão. E para esse confronto, um desfalque já conhecido do técnico do timão Fernando Diniz, o volante Alan, que tomou o 3º cartão amarelo contra... Alan é o saco, né? O cara do saco. Porque ninguém sabe quem é o Alan. Então você fala Alan do saco, o cara que mostrou o saco. Aí as pessoas vão saber quem é. Exatamente. A referência é o saco dele. O Memphis, que gosta da música do Deixa o Chefe Balançar, o Alan quis incorporar também. Boa, grela. Acabou sendo expulso. Boa. Ele tá de fora do jogo contra o São Paulo pelo 3º cartão amarelo. Nada a ver com essa balançada aí do Alan em um jogo contra o Fluminense, que também foi a 2ª derrota do Corinthians. Só pra te avisar, né? O Johnny Saad ouve a rádio, tá? Só pra te avisar. Eu sei bem. Um abraço para o nosso Johnny Saad. Não sei também. Se você tá balançando agora. Pode ser. Eu espero que não. Que você tá comigo, mas senão você estaria balançando. Mas voltando pra você rapidinho. E o Alan tá de fora desse confronto contra o São Paulo, que deve marcar justamente o retorno do Memphis ao time do Corinthians. Lembrando que ele é um dos grandes nomes aí da Holanda para a Copa do Mundo, busca justamente voltar a jogar para que possa ser convocado para a maior competição de seleções do mundo. Leandro Guerreiro. Te lembrando aqui que faltava 7 jogos até esse jogo do São Paulo, e você falou que o Memphis só voltaria contra o São Paulo. Não falei? Quantos jogos? 7. Falei, ele volta só contra o São Paulo. Vamos lá, o Corinthians mira a contratação do meia atacante Gustavo Mantuan, filho do Terrão, né? Jogador que foi revelado pelo Corinthians e fez parte da negociação, né? Que culminou na compra, né? Do Yuri Alberto. Foi um pacotão lá de jogadores que o Duílio deu pelo Yuri Alberto, todo não, né? Por 50% do Yuri Alberto, e o Mantuan estava lá. O Corinthians entrou em contato com o elenco. O contato não foi com o Zenit.
para saber a possibilidade do Gustavo Mantuan voltar ao futebol, né, brasileiro e voltar ao Corinthians no meio do ano, na reabertura da janela. É um jogador que agrada bastante porque atua em várias funções. Pode atuar pelos lados do campo, né? Pode atuar até como lateral, como já foi colocado pelo Vitor Pereira, e também como um meia centralizado ou até um segundo atacante. Então é um jogador que passa a interessar por fazer aí várias funções. Vamos lá, o atleta pela primeira vez quer retornar ao futebol brasileiro. Não quer dizer que seja só o Corinthians, tá? Eu não vou fazer essa média com vocês porque eu não vou colocar minha mão no fogo por jogador nenhum. E ele quer voltar, inclusive marcou o casamento agora para junho deste ano, vai estar no Brasil e está com uma vontade imensa de voltar, e ele, na verdade, ele não quer permanecer mais no Zenit, tá certo? E está procurando algumas coisas também no futebol europeu. Então, para o Corinthians contratar o Gustavo Mantuan depende de algumas coisas. Primeiro que ele tem contrato até 2030 com o Zenit. Ele tem mais vontade de deixar o Zenit do que jogar no Corinthians. Mas ele vê um Corinthians, lógico, como um escape, né, para ele fugir lá da Rússia, e aí sim poderia atuar com a camisa do Corinthians. Enfim, o staff dele, né, e o próprio Zenit priorizam a Europa, né, até para que principalmente o Zenit, né, que quer ganhar uma grana, né, com o jogador. Então o Zenit prioriza, né, o futebol europeu para ganhar uma graninha, né, ser ressarcido ali com a saída do Mantuan. Caso isso não aconteça, né, o Corinthians espera, né, contratar o Mantuan nos mesmos modos que contratou o Maicon, por exemplo, por empréstimo, né, por um período, e depois podendo contratar em definitivo. Então, prioridade do Mantuan agora é deixar o Zenit. E pela primeira vez ele aceita voltar ao Corinthians. Porque nas duas últimas janelas, se eu não me engano, o Corinthians, se eu não me engano, o que eu digo se foram as duas últimas, ou as duas últimas três, enfim, as duas últimas, ou as últimas três, né, desculpa. Enfim, o Corinthians procurou o Mantuan e ele não quis, né, voltar, mas agora ele quer, inclusive tem casamento marcado para o meio do ano aqui no Brasil, ele quer retornar ao futebol brasileiro, mas a prioridade ainda é a Europa. Mas como não apareceu nada da Europa, aí as chances começam a aumentar, né, em relação ao retorno para o Coringão. Vamos aguardar, tá? Por enquanto o Zenit não se manifestou, não houve contato do Corinthians com o Zenit e também não houve contato ainda do próprio Mantuan ou da elenco. O Corinthians tem uma ótima relação com o elenco, Marcelo Paes tem uma ótima relação também com o elenco, né? Inclusive o Matheus Pereira é da elenco, então essa relação ajuda. E o fato do Mantuan dessa vez querer, né, deixar o Zenit e aceitar voltar para o futebol brasileiro ajuda também. A questão é o Zenit, se ele empresta ou não. A prioridade do Zenit é vender para a Europa. Enfim, essa é a situação do Mantuan. Tem uma notícia para dar para você, torcedor corintiano, tá? O Memphis não vai viajar para a Colômbia e não vai enfrentar o Santa Fé por essa partida, né, de grupos, quarta rodada aí da Copa Libertadores da América. O Corinthians esperava uma resposta dele até hoje, né, o fim da tarde, uma reação, se pode, né, porque né, lá dentro entende, né, que ele já poderia ter voltado, tá? Mas enfim, abre aspas, né, acho que nem para o jogo contra o São Paulo, né, ainda não temos essa certeza. Então o Memphis não vai enfrentar o Santa Fé na quarta-feira e é dúvida ainda para o jogo contra o São Paulo, tá? Capaz que ele não volte nem para o Majestoso no próximo domingo, tá? Corinthians e São Paulo na Neoquímica Arena, ainda não há essa certeza que ele volte domingo. Então o Memphis, enfim, não está, né, garantida aí a volta dele nem no clássico contra o São Paulo e ele não viaja para enfrentar o Santa Fé da Colômbia, jogo válido aí pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América. Eu não vou falar nada, né, porque se falar do Memphisinho, já viu. Então deixa o like, né, enfim. Quando ele decidir voltar, ele volta, tá? O Corinthians está revoltado com a arbitragem, né, promete protestos na CBF. E o próprio presidente Osmar Stabile, né, solicitou a participação na reunião de arbitragem desta segunda-feira na CBF. É de forma, né, online, né, remota, não é presencial, e por isso que o Osmar
pediu a participação. Ele quer ele mesmo, o presidente do Corinthians, participar e fazer os seus protestos, né? O Corinthians ontem, né, ficou revoltado com a questão do pênalti marcado, né, em cima do Carlos Eduardo, pênalti, né, que houve ali, né, enfim, um toque ou não do Bidu. O Corinthians ficou revoltado também com o segundo gol do Mirassol. O Corinthians alega que o Shailon, né, acabou fazendo uma falta ali no Rodrigo Garro que não ficou caído, já levantou para disputar o lance, enfim, dá para entender também. E o Mirassol faz o gol na sequência com o Edson Carioca. O Corinthians alega por que o VAR não chamou, já que chamou para rever o cartão amarelo do próprio Edson Carioca, né, que acabou, né, tinha tomado um vermelho direto, né, pelo árbitro, e o VAR acabou ali intervindo, né. Enfim, vamos aguardar, né, para ver se vai ter algum tipo de fruto, né, essa presença do Osmar Stabile na reunião aí remota, né, da arbitragem na CBF. Ele promete meter a boca no trombone. Vamos ver, né? O Paes ontem falou que ia fazer alguma coisa, enfim, mas quem vai mesmo é o Osmar. Deixa o like, comente aqui embaixo. Vou começar sobre o coach, né? O Corinthians demitiu o coach. O Corinthians tinha um coach, você sabia disso, né? O coach Lulinha Tavares, ele inclusive se despediu nas redes sociais hoje, tá? Em uma publicação, né, o profissional destacou que fez parte de um movimento pioneiro no futebol, né, que é incentivar, tá? Incentivar, né, e os seus, né, enfim, jogadores, os jogadores dos clubes, né, velho? O Corinthians é uma loucura, né, velho? O Lulinha estava no Corinthians desde o início de 2025, onde exercia a função de preparador mental dos atletas, tudo com uma mente maravilhosa dos jogadores. Enfim, foi contratado a pedido do técnico Ramon Dias, na gestão, né, do presidente ainda Augusto Melo, sob a chancela do executivo Fabinho Soldado. Tá aí, meu amigo, né? Esse é o Corinthians, né, velho? O Corinthians é muito campeão. O Corinthians conquistou 3 títulos nos últimos anos, porque é muito grande mesmo, né, velho? É um coach, contratado para cuidar da mente dos atletas. Coach, psicólogo, beleza, né? Mas o coach, enfim, deixa pra lá, comenta aqui. Fiel, então isso, fiz vários compilados aí, tal, um pouquinho do Neto ali, um pouquinho do Samir, na verdade, boa parte do Samir ali com as informações, um pouco com a Energia 97, a gente tá meio assim, né, de colocar ainda, mas obtive uma resposta dos caras aí, um e-mail, né, pra gente poder colocar de forma mais profissional aqui. Ainda tô pensando assim, né, como desenrolar, porque eles colocaram alguns empecilhos para eu poder colocar o corte deles aqui, do Energia 97. Não vou falar para vocês o que é, porque senão expõe demais, né? É um contratinho ali, contrato não, mas algumas condições para a gente possa continuar fazendo o Energia 97. Eu acho que nessa segunda ou terça, amanhã, eu respondo os caras para ver se a gente fecha essa parceria ou não, tá? Então, com relação ao Mantuan, mano, eu confesso que eu não faço a mínima ideia como que tá o futebol do Mantuan. Sei que ele tem operações no joelho, nos 2 joelhos, né? Mas assim, falar que ele tá bem lá no Zenit da Rússia, não sei, cara, não faço a mínima ideia. Sei que ele começou bem, quando ele saiu do Corinthians e foi pra lá, ele começou bem lá e tal. Mas faz o quê? Faz uns 3 anos que ele tá lá já, mano? Uns 4 anos? Acho por aí, né? O Yuri chegou em 2022, foi por aí mesmo. Então, confesso, mas se vir pra somar e não vier ganhando uma bala, uma grana alta, tipo 1,5 milhão, tal, 1 milhão, né? Aí eu aceitaria. Ele é ponta direita, a gente precisa de ponta direita, apesar que, não, tem o Caio César, tem o Dieguinho, ele chegaria pra ser mais um ponta direita. Apesar que eu acho que ele faz a esquerda, não tô lembrado aí, mano. Comenta, deixa o seu like, se inscreve no canal pra você não perder nada do Corinthians. Ah, e mais uma coisa que eu esqueci, mano, que eu li, acabei de ler aqui. O Ministério Público, lá o Cássio Concerino, pediu de novo a intervenção judicial no Corinthians, tá? Então vamos ver o que vai sair nos próximos dias aí, se vai ser aceito ou não, tá? A intervenção judicial no Corinthians. Deixa o seu like, se inscreve no canal. Valeu, fiel, é nóis!